E aí, galerinha, vocês hoje aprenderam sobre os estudos dos gases, parte 2, né? Onde a gente viu aí 3 transformações importantíssimas que são as que ocorrem com os gases. Partindo da lei geral dos gases, a gente consegue determinar fórmulas que possam permitir o cálculo dessas 3 variáveis aí que a gente vai estar observando nessa revisão. Então vamos lá para a gente revisar essa aula de número 44. Bora lá no slide. Então, como eu falei, a gente está falando desse estudo dos gases. Vocês viram que existem 3 transformações em particular. Na primeira, a gente tem as transformações que são ditas como isotérmicas. Gente, lembra lá, iso quer dizer igual. Então, a temperatura vai ser igual durante todo o processo. Isso significa que essas transformações ocorrem quando uma certa massa gasosa, né, vai se transformar, porém, olha só, a temperatura ela é constante. O que vai variar então, professora? Como o professor Almeida falou, vai variar pressão e volume. Isso significa que eu vou ter pressão inicial, pressão final, volume inicial, volume final. E a temperatura? A temperatura não vai variar, ela é constante. Como que a gente faz o cálculo para determinar, para conhecer qual é a pressão, qual o volume? A gente pega a lei geral dos gases e a partir dela a gente faz o cálculo dela sem a temperatura, porque T1 sempre vai ser igual a T2, então ela não vai variar. Quem vai variar? P1 para P2 e V1 para V2. Por isso que a fórmula, quando a nossa temperatura é constante, a gente sempre vai trabalhar com essa fórmula aqui. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, partindo lá da lei geral. E aí a gente tem as transformações que são ditas como isobáricas. Iso igual, então pressão igual. Nesse caso, são as transformações que ocorrem com uma certa massa gasosa, mantendo-se, pressão constante. Se a pressão é constante, vai variar quem? Temperatura e volume. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar partindo da lei geral dos gases sem a pressão. Vai ficar quem participando? Vai participar volume e temperatura. Então, sempre que você observar que a pressão inicial de algum processo de transformação gasosa é igual à pressão final, nesse caso, você vai trabalhar com essa fórmula aqui. Quem vai variar é o volume e a temperatura. E a última transformação é as isocóricas ou isovolumétricas. Então, nesse caso, isovolumétrica significa que o volume se mantém igual. Então, são as transformações que vão ocorrer onde o volume será constante. Vai variar quem? Temperatura e pressão. E aí, para essas determinadas situações, nós vamos estar trabalhando com a fórmula onde vai variar pressão e temperatura, uma vez que o nosso volume final e volume inicial são iguais. Agora, a atividade de sala, você vai lá praticar. Lembra dessas 3 transformações e das 3 fórmulas. Gente, para calcular, são elas. É elas que nós vamos trabalhar. E todas as 3, elas são variantes que se originaram da Lei Geral dos Gases. Vocês viram os exemplos, né, que o professor fez, e aí tenta, a partir daquele mesmo raciocínio, aplicar na sua atividade. No mais, a gente volta já já para fazer a correção. E aí, galerinha, vocês conseguiram? Se ficou com dúvida com relação ao enunciado, não tem problema não. Vamos fazer a leitura dele juntos agora, no nosso Tirando Dúvida? Bora lá! Questão de número 1. Prestem muita atenção, galerinha, nas informações que a questão traz, né?
Não tem importância querer saber qual é o gás que está sendo trabalhado. A gente precisa conhecer, ter conhecimento de temperatura, de pressão e de volume. Então, observa lá, ó, na questão 1 ele diz o seguinte: certa massa de um gás a uma pressão de 20 atm, ó, já tenho aqui P1, ele já me deu uma pressão que é de 20 atm, você vai e já anota lá os seus dados. Já tem uma pressão aqui. Ocupa volume de 50 centímetros cúbicos. Opa, já tem um volume aqui, ó. 50 centímetros cúbicos, beleza? O que mais? Ao aumentarmos a pressão, então, esse daqui vai variar quem? Pressão. Observem que nesse caso, a gente não está falando em nenhum tempo de temperatura. Observou? Ele falou da pressão, falou do volume e aí ele diz que a pressão aumentou. Aumentou para quanto? Foi para 40 atm. Então, T1 é 20, T1 não, P1 é 20, P2 é 40. Observem que a pressão dobrou. Presta atenção nisso. Mantendo-se a temperatura constante. Então, T1 é igual a T2. Esse dado não nos interessa no cálculo. Qual será o novo volume do gás? Então, você vai partir da nossa fórmula lá, ó. P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2. O P quer vir de novo aqui, ó, galerinha. V2. Você vai substituir os dados que você tem, ó. Aqui no P1 vai ser 20, aqui no V1 vai ser 50 e no P2 vai ser 40. Quem vai faltar? O V2. Ele vai ser o teu X, ele é a tua variável. Mas, de antemão, como a gente está falando de um sistema fechado, já que a gente fala de estudo dos gases, tem que ser feito em um sistema fechado. Olha o raciocínio. Eu tinha um volume de 50 centímetros cúbicos numa pressão para 20 atm. O que aconteceu com a pressão? Ela dobrou. Gente, quando a gente está falando de pressão sobre gases, o que acontece? Eu estou falando de um gás onde as suas partículas, porque para estar no estado gasoso as partículas elas têm maior movimento, elas estão movimentando-se ali e a pressão é o que faz com que elas fiquem cada vez mais próximas. Vai ali pressionando mesmo esse volume de gás. Eles estão ali com um volume de 20 centímetros cúbicos, que equivale a 20 ml, se a gente fosse trazer para litros, né, para mililitros. Numa pressão que a gente diz ali que é de 20 atm, 20 atmosféricos. Depois de um tempo, a pressão o quê? Dobra. Quando eu dobro a pressão sobre um gás, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir o volume. Sempre que a pressão aumenta, o volume diminui. Se ela aumentou o dobro, provavelmente, e é o que vai acontecer, o volume vai diminuir pela metade, porque eles são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Então, a pressão aumentou o dobro, né? Saiu de 20, foi para 40, o volume vai diminuir pela metade. Então, se eu tinha 50, vai para 25. Quer ver? Vamos lá no cálculo. A nossa alternativa é a letra D, mas vamos observar aqui, ó. Eu tenho as informações que a gente anotou, isso é de praxe. A fórmula que a gente trabalha é essa daqui, né? Só que eu quero saber quem é V2, então eu vou colocar ele em evidência. Vai ficar o quê? V2 igual a P1 vezes V1 dividido por P2. Por quê? Porque esse cara que está multiplicando V2, ele passa dividindo. Então, a fórmula fica assim, ó. V2 é igual a P1 vezes V1 dividido por P2. Quem é P1? É 20. Quem é o volume 1? É 50. Quem é a pressão 2? É 40. Então, multiplica 20 por 50, que dá 1000, e divide por 40, que vai dar 25. O meu volume estava em 50 centímetros cúbicos.
Quando a minha pressão aumentou o dobro, que foi de 20 para 40, o volume diminuiu pela metade, porque a pressão comprime esse gás. Tranquilo? Então, a letra D, ó, a alternativa correta para a nossa questão. Questão de número 2. Na temperatura de 17 graus Celsius, ó, anota o dado, já tenho temperatura inicial. Uma amostra de ar foi colocada a uma pressão de 10 atm. Opa, P1. Quanto? 10 atm. Em um recipiente de volume constante. Então, significa que o V1 é igual a V2, então a gente não vai trabalhar com ele na fórmula. Ao transferir-se essa amostra para um ambiente de 67 graus Celsius, então eu tenho uma temperatura aqui que subiu, obtém-se uma pressão de... Aqui, galerinha, é muito interessante. O que aconteceu? A minha pressão está em 10 atm, tranquilo? Quando eu aumento a temperatura, e isso você tem que ter na sua mente, sacar isso divinamente. Quando eu aumento a temperatura, normalmente eu vou aumentar um pouco a pressão. Por quê? Porque a temperatura, ela aumenta a vibração das moléculas desse gás e vai fazer com que elas se movimentem mais rápidos e os choques que ocorrem entre essas partículas e a parede do recipiente vai aumentar. Ou seja, aumenta a pressão. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos lá no slide para a gente observar uma coisa. Todas as alternativas têm uma pressão um pouco maior do que 10 atm, já é um ponto. Se tivesse alguma menor que 10 atm, tu já descartava. Então, nesse ponto aqui, eu vou trabalhar com quem? Somente com pressão e temperatura. Monta-se pela fórmula, que aí vai ficar temperatura dividido por pressão, e aí você vai encontrar a tua alternativa correta. Mas vamos olhar o esqueminha? Ó, o que que acontece? Primeiro ponto, vamos fazer aqui o esquema que você vai usar, o raciocínio que você vai usar para montar a tua equação. Lá na fórmula diz que é T1, né, sobre P1. Elas são o quê? Elas são fórmulas que vão estar em forma de fração, aonde quando você for fazer a solução, você vai multiplicar cruzado, tá? Multiplicar cruzado, sempre. Então, nesse caso aqui, o que você vai fazer? Primeiro ponto, converter de Celsius para Kelvin. Só somar mais 273. Encontrou as temperaturas em Kelvin, todas essas atividades que são com gases, elas trabalham em Kelvin, aí você vai jogar na sua fórmula. P2 vai ser igual a P1 vezes T2 dividido por T1. Tranquilo? Substitui os dados. Quem são os teus dados? P1 eu conheço, é 10 atm. T2 é a temperatura final, que era 67 graus Celsius, mas transformei para Kelvin e ficou 340. E T1, que era 17 graus Celsius, eu transformei para Kelvin e ficou 290. Multiplico e depois divido por 290. E encontro a pressão de 11,72, a nossa alternativa da letra C, que é a alternativa correta para essa questão. Tranquilo? Então, lembre-se, sempre que a gente for trabalhar com pressão e temperatura, quando a gente tem um aumento da temperatura, eu vou ter um leve aumento da pressão, porque aumenta a agitação das partículas que compõem o nosso gás. Questão de número 3. Se liga no Enem, a gente trouxe uma questão adaptada para vocês. Nessa questão diz o seguinte: no interior de um pneu, a pressão total do ar era de 4 atmosferas.
Já tenho P1. Vai anotando no cantinho, gente. Vai lendo e vai identificando as informações. Numa temperatura de 47 graus Celsius, já tenho T1. Supõe-se, então, que é um sistema de transformação isovolumétrico, né? O volume não vai variar, já que eu tenho variação de temperatura e pressão, então supõe-se já de cara que o nosso volume não vai variar. Após rodar, um certo tempo com esse pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou-se que estava igual a, olha só, P2, igual a 5 atm. Considerando-se que não houve variação de volume, a nova temperatura será 2 pontos. Aqui, galerinha, muita atenção. Ele aumentou a pressão em 1 atm. Isso significa que a temperatura aumentou durante o processo dele estar ali rodando com esse pneu. Por quê? Porque se a pressão aumentou e eu estou falando de uma variação, de uma transformação que não tem variação de volume, o que acontece? Acontece que a pressão para subir, eu tenho que ter uma temperatura que também subiu, né? Aumentou a agitação aí das nossas partículas e fez com que a pressão dentro do pneu aumentasse. Para essa questão, galerinha, a nossa alternativa correta é a letra A. Mas vamos olhar os cálculos? Nesse caso aqui, quem a gente está procurando? A gente está procurando a nossa temperatura final, ou seja, T2. Como eu estou atrás de T2, aí o que nós vamos fazer? Vai ficar assim. T2 é igual a T1 vezes P2 dividido por P1. Já que a gente está procurando pela nossa variável aí, que é a temperatura. E aí o que a gente faz? A gente faz o cálculo com eles em Kelvin, faz a transformação da nossa temperatura para Kelvin, joga todas as informações que você tem, substituindo cada um dentro da fórmula. T1 dá 320, P2 é 5 atm, P1 é 4 atm, você vai substituindo. Depois multiplica e divide. Vai ficar 1.600 dividido por 4. A temperatura final é de 400 graus Celsius. Só que as nossas alternativas... 400 graus Celsius não, perdão. 400 Kelvin. Só que as nossas alternativas, sim, ó, elas estão em Celsius. E aí você pega os 400 para transformar em Celsius, subtrai 273 e você vai encontrar lá 127 graus Celsius. Galerinha, sempre muita atenção nesses pontos aí dessas transformações, porque elas são bem fundamentais dentro do estudo dos comportamentos dos gases, principalmente quando a gente aborda as questões lá do nosso segundo ano. É um conteúdo bem puxado, bem bacana, é físico-química e é muito interessante. É um estudo das leis das termodinâmicas, tá tranquilo? Então, só para finalizar o nosso raciocínio para essa questão de número 3, eu quero que vocês observem o seguinte. Vamos lá no slide rapidinho para vocês observarem o seguinte. Quando a gente está trabalhando a variação de temperatura, de temperatura e pressão, que não envolve aí, no caso, o nosso volume, sempre que você for determinar um valor, você vai colocar ele em evidência. Nesse caso, a gente queria T2. T2 está aqui, ó. Então, não vai ficar assim multiplicado? Então, vai ficar como? P1 vezes T2, né, ó, igual a T1 vezes P2. Quem eu quero? Eu quero o T2. Então, o meu P1 que estava aqui, ele passa dividindo. É por isso que quando está aqui, ó, o P1 está dividindo. E lá na questão 2, quando a gente fez, quem estava era o T1. Porque o raciocínio é o mesmo, só que a investigação é diferente.
Nesse daqui, a gente queria quem? A gente queria P2. Então, na multiplicação fica como? P2 vezes T1, olha só, P2 vezes T1 igual a P1 vezes T2. Quem é a minha evidência? É esse. Então, esse daqui passa dividindo, fica dividido por T1. Por isso que é essa fórmula que a gente usou e na questão 3 a gente mudou para essa daqui. É a mesma fórmula, a gente só reorganizou para encontrar a variável que a gente estava procurando. Tranquilo? No mais, galerinha, a gente se vê na nossa próxima aula e ó, é a aula já pré-véspera aí da nossa avaliação. Então começa a se preparar que a avaliação tá chegando, tá bom? Boa sorte para vocês!